das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. Muito boa tarde, queridos amigos aqui da prece. Muito obrigado pela paciência e eu peço desculpas porque demorei um pouquinho numa live com amigos na Itália e eles tiveram um pouquinho mais de perguntas e eu fui respondendo e o tempo passou. Mas aqui estamos todos juntos para darmos início com muito carinho, com muito boa vontade à nossa prece de hoje, a terça-feira, dia 10 de maio. Que vocês todas estejam muito bem, no sentido de toda uma boa vontade para sermos doadores, como que incondicionais em relação a todo o bem que a espiritualidade possa fazer, também com a nossa pequena contribuição. Que vocês estejam bem dispostas, animados, animadas, que vocês tenham um pouco de água para que os nossos amigos a fluidifiquem em nosso benefício. E também, claro, para quem quer que seja, a quem nós possamos oferecê-la hoje ainda, não é? Que vocês se recordem de todos aqueles que estejam necessitando de uma ajuda espiritual, de uma ajuda médica, por uma necessidade qualquer, por um transtorno físico, mental, seja no âmbito familiar, seja quanto aos nossos conhecidos, amigos, colegas, não esquecendo de ninguém. Lembrando, não é, meus amigos, que às vezes aqueles que nós recordamos e procuramos incluir na oração daquele dia pode ser o único recurso, o único indicativo de uma ação da espiritualidade mais decisiva para ele ou para ela. Por isso que é importante nós irmos a cada dia, mesmo fora do momento da prece, irmos procurando lembrar de cada um, incluindo todos, pelos laços da parentela corporal, tanto quanto qualquer aspecto de conhecimento, de vivência, de afinidade. Como se nós tivéssemos um compromisso, não é? No sentido de ampliarmos os horizontes da abrangência dos benefícios da nossa prece coletiva de todos os dias. Que nós trabalhemos a nossa memória diariamente e possamos usar uma folha de papel, um caderno, ou mesmo tablet, ou o telefone móvel ou celular, para irmos anotando. Hoje as facilidades são ainda maiores. Aproveitemos delas, para que Jesus também conte conosco para boas lembranças, pedidos, rogativas, súplicas, para a grande família, eu diria, para as ovelhas todas do rebanho de Jesus. Onde forem, onde estiverem, qual seja o aprisco, que nós lembremos e possamos trazer todo mundo para perto dos nossos corações. Porque, em resumo, é isto. A espiritualidade fará muito, mas com mais facilidade quando nós procuramos a intervenção divina e da espiritualidade maior por eles.
fazendo por eles, estaremos fazendo por nós e por toda a humanidade. Isso é inerente ao processo da oração. Por isto, tantas vezes o Cristo de Deus recomendou aos apóstolos e aos discípulos a vigilância e a oração. Sendo assim, que nós possamos nos envolver com esses benfeitores, os espíritos guardiões, os familiares, os protetores, os guias, os mentores, os anjos, os espíritos superiores, uma imensa família que envolve agora, mais do que nunca, o mundo com todo o seu imenso contingente de angústias, de dor, de sofrimento, dores da alma, dores do corpo, tristezas, desesperança, solidão. Senhor querido, aqui estamos conversando um pouquinho e nos preparando para que hoje também nós estejamos contigo, buscando de teu coração sempre aquilo que possa ser útil a todos os enfermos, a todos os que sofrem de um modo ou de outro, todas as angústias e problemas humanos e espirituais deste mundo que é a Terra, que é o teu mundo, o planeta que tu diriges, que tu construíste há muito tempo atrás, preparando-o para a chegada de bilhões e bilhões de humanos, além dos animais, dos vegetais, de todas as formas de vida que temos bem ao nosso lado hoje. Vamos te rogando proteção, elementos vívidos de cura, de melhora, de obtenção de melhores condições sociais, no sentido da moradia, do abrigo, da alimentação, do emprego, da renda, para que a Terra ganhe um melhor equilíbrio e uma menor desigualdade, na medida em que os seres humanos vão entendendo que o materialismo de nada serve quando, em função do egoísmo, da ambição, da indiferença, do orgulho e da vaidade, a riqueza perde o sentido por ser apenas material. E a nossa rogativa é quando nós nos lembramos de ti, outrora, há 2000 anos, cuidando dos pobres, dos famintos, cuidando dos doentes, dos desvalidos, cuidando dos sofredores, visitando as multidões por toda parte, para chegares bem pertinho do sofrimento humano daquela época. Na região tão linda, aliás, que tu escolheste para corporificar-se na terra e viveres os exemplos maravilhosos do sentido espiritual da própria vida. Ajuda, Senhor, a que saibamos progredir
cuidando de obtermos as virtudes que venham a substituir todos esses vícios cruéis, tão característicos da humanidade do presente. Daí tantos suicídios, tantos abortos, tantas doenças clínicas, tantos problemas psiquiátricos, tantas guerras, invasões. Abençoa, Jesus, vindo a nós com Maria, com José, com João o Precursor, com os espíritos superiores do Colégio Apostólico, os discípulos e todos aqueles que evoluíram ao longo dos séculos e hoje estão bem que ao teu lado, mas visitando os lares e as instituições, os campos de dor dos refugiados, dos imigrantes, o Vale dos Suicidas, a Ucrânia, o Afeganistão, toda a África, o Iêmen, a Síria, o Iraque, a Venezuela, o México, Havana, em Cuba, o Brasil cheio de dificuldades, como que envolvido com espíritos, como em outros países, relacionados às trevas, aos abismos, contrários eles todos, mesmo falando em Deus, falando em Ti, mas fazendo tudo contra o Teu projeto de espiritualização e de redenção para os países, os povos, para a humanidade inteira. Tu sabes de tudo, Tu conheces todos e trabalhas incansavelmente pela redenção humana. Cuida, Jesus, de nos protegeres em relação às ações maléficas de tantos seres que fazem parte do joio em meio ao trigo, o joio que cresceu junto do trigo e que, não tendo sabido realizar a transformação, haverão de partir, mas deixando antes, como na Ucrânia, na África, no Brasil e em tantos outros lugares, um rastro de destruição e morte, de prejuízos, de maldades e de sofrimento. Mas o teu amor é a estrela de luz para o mundo. A pleiade do teu divino amor está por toda parte, tentando fazer prosperar no mundo íntimo dos mais pertinazes adversários teus a divina herança de cada um. Sendo assim, Senhor, que Tu permaneças conosco, enviando todos os Teus missionários na época delicada esta, para estarem abençoando as famílias, os doentes, as vítimas, os milhões por causa da Covid-19, os mortos na Ucrânia, crianças, jovens,
adultos, idosos, em todas aquelas cidades destruídas pela loucura de uma guerra inesperada. Que a nossa energia, Jesus, o nosso pensamento, as nossas súplicas, os nossos fluidos da vitalidade, vibrações que possamos emanar a cada instante, tudo lhe seja útil para, uma vez transferido para os sofredores, possamos ao menos amenizar tanta dor, tanta tristeza e tanta morte. Que as humanidades solidárias nos ajudem muito, enviando seus prepostos, encarregados da transformação moral desta humanidade ainda tão distante do bem. Queremos agradecer a todos pelo encontro na prece deste dia 10 de maio, guardando a impressão de um movimento singular nos céus. E não é o movimento dos corpos celestes, dentro da sua grandeza também, parte da criação de Deus nosso Pai, mas me referindo a uma movimentação de espíritos superiores, trabalhadores incansáveis, dedicados ao planeta e à sua humanidade, reforçando todas as ações humanas benéficas, elevadas, pródigas, no sentido do bem para todos. Luzes se acendem como estrelas espirituais, e na medida em que cintilam, aquecem os corações, iluminam as consciências e abraçam os pobrezinhos, ainda vivendo o sofrimento ou o promovendo mundo afora. Francisco de Assis, aí está, com uma falange imensa de benfeitores, envolvida com o planeta inteiro, tornando os nossos corações com ele e com Clara, também de Assis, com os franciscanos, com as clarissas, cheias desse mais doce amor, tornando todos aqueles a quem eles se aproximam, seus corações repletos desse amor inconfundível. E então, lembrando-nos da tua estada há tanto tempo, há séculos, nós vamos hoje compreendendo melhor a tua missão, conhecendo a porciúncula em que os nossos corações podem transformar-se a bem de cada um, tanto quanto a bem de todos da nossa querida família humanidade da Terra. Vem, Senhor.
trazendo dos céus da vida maior o perfume, as flores, os jardins, transformando os desertos das nossas consciências em oásis benditos, porque promissores para o grande futuro. Muito obrigado, amigos, pelo nosso encontro na precezinha de hoje. Que possamos nos despedir lembrando-nos dele, Francisco da Úmbria, de Clara, da Porciúncula e de tudo que ele trouxe e continua trazendo dos céus. Um forte abraço, toda a gratidão. Que vocês tenham uma linda tarde e noite, onde quer que vocês estejam, em Portugal, na Dinamarca, no Líbano, nos Estados Unidos, na Espanha, na Argentina e na Colômbia, tanto quanto no Líbano e no Japão. Nosso carinho e então nos veremos amanhã novamente, já na quarta-feira. Fiquem com Deus, muito obrigado e até lá.